Robson, falando um pouquinho sobre a família, o quanto a família é importante nesse conceito, nesse contexto de descoberta ou de acolhimento da orientação sexual, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho muitos amigos que sofrem, Robson, porque acabam se afastando da família, a família de laço consanguíneo, né? Isso é uma tristeza, uma dor tão profunda, né? E acabam se sentindo perdidos no mundo. E encontram espíritos ou almas afins que acabam se tornando, talvez, a família verdadeira. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Bem, falar de família, para mim, é complexo, porque eu não me sinto com moral e nem com nenhuma capacitação para abordar o tema família, porque eu não vivo com família desde os 17 anos. Eu tenho 54 anos com um cara de 53,5. Então, vocês imaginem quanto tempo sem morar em família. Então, da família tradicional, eu não me sinto competente nem com moral para falar, porque eu não tenho essa experiência. Eu moro sozinho até hoje porque Deus abençoou o mundo. Porque alguém morar comigo é um desastre para esse alguém, né? E tem que ter um manual até. Morar com médium é terrível, né? Mas eu aprendi nesses anos todos algo que eu acho que todo mundo aprende, independente do seu gênero, das reações familiares ou das atitudes proativas da família, que é descobrir família no abraço de um amigo. É mudar o conceito meu, que eu também preciso mudar. Se eu não mudar conceitos, não há como mudar atitudes. Ninguém muda atitude sem mudar conceito. E eu tive bastante impacto, e tive que, num momento ou outro, abrir mão do meu conceito de família, que família é pai, mãe, irmão, avô, avó e primo, e acordar para uma outra situação, que o meu trabalho espiritual me levou a acordar para isso, que a minha família é a humanidade. A minha casa é onde eu estiver. O meu país é onde eu estou dormindo agora. Temos que pensar de maneira globalizada. E isso me obrigou a encontrar outras tantas famílias, outras mães, outros pais, que não me geraram, mas geraram amor em mim. E isso é interessante. Porque senão a pessoa vive numa eterna solidão. E nós não viemos ao mundo para viver solitários. Só é solitário quem não é solidário. Nós temos uma população de mais de 7 bilhões de almas encarnadas. Você vai sofrer por causa de 2 ou 3 pessoas, sendo que tem 7 bilhões de outras que podem disputar o seu amor, seu coração, seu carinho e valorizar a sua vida? Seria amesquinhar a minha capacidade de amar e diminuir o potencial que eu tenho de atrair pessoas que me amem também. Então, eu costumo dizer, isso vale para a questão familiar. Se gostam de mim, bom para eles. Se não gostam de mim, coitado deles, porque não sabem o que estão perdendo. E tenho que ter uma postura para a família e vale para a amizade. E hoje eu tenho isso comigo. Na minha casa só entra quem eu considero que é amigo. E esse amigo é minha família. E aí eu falo mesmo assim, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou tão bom, eu sou tão perfeito e tão bem feito que Deus não deu cópia. Não deu cópia. Até para não estragar o mundo, que muita gente boa estraga. Então, você é único. 7 bilhões de pessoas, não sofra porque 2, 3 ou 5 não gostam de você. Adote o mundo como família. Dê esse salto quântico no conceito de vida, na visão de mundo, de família. E aí a sua família vai ampliar-se. Pai, mãe, irmão, irmã são família enquanto você vive dentro de casa, dependendo deles. Assim que você muda, eles se transformam em parentes. Família é aquela que você constrói. Utilizando ainda o texto e o contexto bíblico, eu gosto de me referir, apesar de não ser mais evangélico, a uma encarnação quase toda. Tem um texto no livro de Gênesis, que eu gosto muito dele, que quando, na lenda da criação de Adão e Eva, Deus fala o seguinte: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, juntar-se à mulher e constituirá a sua família. Então, pai e mãe não é família, é parente. Você saiu de casa, é parente. A família é que você vai construir a partir de agora. E eu posso construir uma relação com você, você é minha família. Por exemplo, eu tenho minha irmã que mora aqui em Belo Horizonte, mas ela não é minha família.
O pensamento dela é outro, o nível de entendimento de vida é outro, o foco e as metas de vida. Eu não consigo conversar. Depois de 15 anos sem ver o meu irmão, que morou nos Estados Unidos, ele chegou na minha casa fazer uma visita junto com minha irmã. E aí eu tenho uma máquina de lavar louça, que eu sou muito preguiçoso para esfregar, detesto essas coisas. E aí eu tirei as louças da máquina e fui lavar tudo na mão. E minha irmã, mas você não vai pôr na máquina? Não, deixa eu disfarçar aqui, que eu não sei como falar com vocês. Vocês falam mandarim, eu falo tupiniquim. O meu foco de vida, de existencial, é um, de vocês é outro. Eles falavam é do ratinho, é de fulano de tal, que morreu estuprado, que outro esfaqueado. Eu falei assim, gente, que mundo, que linguagem é essa? Isso não é minha família. Nós temos o mesmo sangue, mas não é minha família. Somos parentes muito distantes, como o macaco é meu parente, o leão é meu parente. Tenho consideração, mas família não. Família, para mim, eu aprendi semelhança de gostos, de atitudes, de visão de vida. E Jesus prova isso, que eu gosto muito ainda de falar desse cara extraordinário, que não é nem um santinho, né? Ele é um ser extraordinário, o maior psicoterapeuta que a humanidade já teve. Ele, em momento nenhum do Evangelho, você pode olhar nos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca ele chama Maria de mãe, e nem José de pai. No primeiro contato público que tem com ele, que foi nas bodas de Caná, ela querendo forçar Jesus a transformar água em vinho, ele vira para ela e fala assim, que tenho eu contigo, mulher? Chama ela de mulher. Quando apresentam para ele, fala assim, sua mãe e seus irmãos estão aí, ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ou seja, quem é minha família? Ele olha para os apóstolos, que não eram consanguíneos dele, só Tiago, que era irmão, filho de José, e irmão adotivo, digamos assim, e ele olha para os apóstolos e fala assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, minha família. Ou seja, aqueles que têm ideias, gostos e pensamentos semelhantes. E no fim da vida dele, a lição máxima, Maria de Madalena e João, o discípulo amado, que foi o único que ficou na hora da morte, o resto fugiu. Maria chorando diante da cruz, ele olha para Maria e fala assim, mulher, eis o teu filho. E olha para João e fala, filho, eis a tua mãe. E os dois foram embora morar em Éfeso, mas Jesus não chama ela de mãe em nenhum momento. Por quê? Ele saiu de casa para cumprir a missão. Quem era a família dele? Aqueles que pensavam igual. Então, a gente precisa ampliar. Jesus tinha uma visão cósmica de família, né? Então, não é uma visão tradicional. Não, quem é minha mãe e meus irmãos? São esses que eu tenho afinidade de pensamento, de emoções, de ideias, de visão de vida. Porque, às vezes, o que é consanguíneo, estamos em mundos diferentes. Eu costumo falar que, assim, poxa, você está num planeta, eu estou em outro, só que cada um numa galáxia diferente. Eu não sei, é uma pessoa estranha, só tem um sangue igual. Tudo bom, mas no meu sangue corre o sangue da África também, eu não conheço a África. Do mesmo jeito que corre do meu irmão e da minha irmã. Não me torna família nesse sentido. Mas, por exemplo, hoje eu tenho pessoas na minha casa, que estão hospedadas lá, que eu falo assim, olha, tinha pelo menos 4 anos que eu não passava um final de semana tão alegre, descontraído, feliz e falar assim, estou realizado, valeu a pena os 2 dias pelo tempo que eu não tive, porque eu encontrei pessoas que eu posso ser eu mesmo, que não me julgam pelo que eu sou, pelos meus defeitos, pelas minhas manias, que dou gargalhadas das minhas desgraças, das minhas quedas, e consigo sambar mesmo chorando. E aí eu descobri, poxa vida, é a primeira vez que esse pessoal vem em casa, é minha família. Porque essa noite, a hora que eu deitei, aí eu liguei a televisão um pouco, depois o pessoal saiu, aí eu fiz uma prece, falei assim, como eu consegui viver tantos anos sem estar com a minha família? Porque não é consanguíneo. O conceito de Jesus, quem é minha mãe e meus irmãos? São esses aqui que pensam como eu. A vida me empurrou a pensar isso. É lógico que existem outros conceitos, mas isso, para mim, é muito confortável. Se gosta de mim, bom para eles. Se não gosta, coitado deles. Eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que Deus jogou a forma fora. Eu sou tão bom que, se Deus não tivesse me feito, alguém teria que ter me inventado, gostando de mim ou não. Robson, hoje em dia é muito mais do que comum a gente ver
os homossexuais envolvidos em projetos de cunhos espiritualistas, em projetos que visam a expansão da consciência coletiva, né, envolvidos com a arte, né, divulgando aí a espiritualidade, né, cada um a seu modo, de acordo com a subjetividade da sua arte, né, escritores, médiums, inclusive, né, que eu considero também artistas, né, cada um no seu foco de trabalho, e o quanto isso é necessário, novamente, nesse processo de transformação do nível de consciência, digamos assim, ou da expansão de consciência do planeta. Queria que você falasse um pouquinho, puxando também para a questão dos trabalhadores mediúnicos, ou os médiuns, que desenvolvem também um trabalho extremamente precioso, né, cada qual no seu ramo, para este momento, que não dá mais para a gente esperar, né, Robson, deixar passar o tempo. Eu vejo como urgente essa necessidade de auxílio de tantas pessoas, trabalhadores da luz, não sei que nome a gente vai dar para eles, né, neste atual momento de transição. Pois bem, trabalhar a arte, a poesia, a mediunidade exigem outros sentidos. Kardec já falava que para lidar com o mundo espiritual precisa desenvolver outros sentidos, mas, sobretudo, desenvolver sensibilidade. E sensibilidade é a alma feminina. Todas as pessoas que lidam com arte, que lidam com mediunidade, têm a parte feminina muito mais aflorada. Porque uma pessoa mais bruta, de uma compreensão mais robusta, mais bruta, ele não consegue sensibilidade suficiente para romper essa brutalidade e ascender num estado de transe a mundos invisíveis. E é natural, então, que os artistas tenham, não estou falando de todos, né? Embora eu acredito que 99,999 são, mas esse 1% não quer dizer que são todos, né? A gente pode falar de Cazuza, pode falar de Freddie Mercury, pode falar de Whitney Houston, né, de Cássia Eller e tantos outros, vou esquecer. Agora, o que ocorre no meio religioso, para manter uma máscara de pretendida santidade, as pessoas não admitem a sua sexualidade publicamente. Eu tive uma experiência que relata isso, se for permitir a vocês que eu não falar o nome das pessoas, porque são pessoas muitíssimo conhecidas, muitíssimo no meio espírita. Nós chegamos após uma palestra em que uma dessas pessoas que estavam se encontrando, desses oradores se encontrando, depois de muito tempo, em que ela dizia que o sexo, a homossexualidade gerava obsessão, e isso, aquilo, outro, era contra. A hora que elas foram receber as pessoas do lado de fora, super elegante, aí eu falei assim, meu Deus, que pantera que é. Aí um dos falou assim, olhou para ele assim, discretamente, e não sabia que eu estava atrás. Eu falei assim, nossa, fulano, você arrasou no modelito. Sério, assim. Aí outro pegou a calça, levantou rapidamente, que você não via a minha meia de seda. E dizia que, publicamente, que não era gay. Eu falei, tem alguma coisa mais bicha do que isso? Publicamente dizia que não, porque precisava sustentar uma máscara. Mas o que eu acho muito interessante, nesses anos todos, mais de 35 anos, lidando com a mediunidade, é que todos os grandes médiuns de produção mediúnica eles têm uma alma feminina. Traços femininos. São gays, muitos enrustidos dentro de armários de pedra. Outro dentro de armários, que eu falei no início, de vidro fumê por dentro e transparente, que todo mundo sabe, todo mundo tem certeza, a pessoa está em dúvida ainda. Mas por que isso? Porque, sendo gay, ele tem uma sensibilidade maior. A alma feminina está mais aflorada, o seu lado feminino, né? Quando eu falo do lado feminino, eu quero dizer sensibilidade, emoção, delicadeza, né? Capacidade intuitiva, que é próprio feminino, a intuição é próprio feminino, e isso vai demonstrando no jeito, na forma, ele capta muito mais fácil as energias mais sutis. E quanto mais bruta é a alma, menos facilidade ela tem de captar. Aterrada, o fio terra está ali gravado. Eu tenho notado, e isso é algo comum, que a maioria desses médiuns são gays. Só que, por viver num meio
que é avesso a admitir abertamente a realidade, eles usam a máscara. Não, eu não sou. Mas não sou para o pessoal de fora. Porque não tem quem não nota que a pessoa tem essa alma feminina aflorada. E acredito até, principalmente, quando o médium é médium de cura, mas que eu estou falando médium de cura, não é o magnetizador tradicional. O médium de cura, ele vai mexendo tanto com a sexualidade dele, que tem um momento que, se ele não se resolver sexualmente, ele trava o trabalho espiritual. O Espírito Estevão fala isso. Se você não se resolver sexualmente, você não decola na sua atividade espiritual. Você fica com entroncamentos energéticos, coisas mal resolvidas, e não tem como. E aí o médium mal resolvido, por que ele não decola? Ele tem medo de entregar-se plenamente ao Espírito, e o Espírito, ao manifestar, revelar aquilo que ele quer esconder. Então ele trava a mediunidade dele. Ele fala assim, eu vou perder o controle, eu não vou conseguir segurar a minha máscara. Aí eu falo, cara, solta a franga. Eu falo isso com os médiuns, solta a franga, seja feliz. Vai fazer isso. Porque a hora que você resolver-se, o resto vai fluir. Então, os grandes médiuns e artistas são almas femininas, não tem como negar. Por mais que, às vezes, a máscara seja convincente para alguns, né? Mas, no fundo, são almas profundamente femininas. E, nesse sentido, eu falo, o mundo precisa de mais gay. Para dar mais cor, mais vida, mais beleza, mais leveza, mais alegria, ficar mais saltitante, né? E dar um pouco mais de otimismo à vida. Que você pode olhar um grupo de pessoas que se dizem héteros. Sempre tem aquela coisa, por mais que esteja rindo e gozando, eles estão gozando os outros, mas não é uma felicidade genuína, é uma risada, é uma alegria que, às vezes, a sociedade impõe e você fica alegre, igual aquelas alegrias de Facebook. Você tem que estar rindo o tempo inteiro, sabe? Isso não é a realidade. Mas você chega numa reunião que tem gay, tem gargalhadas, a pessoa solta as frangas, purpurina, tudo isso mais, de uma maneira tão extrovertida. Não tem como não se contaminar com essa alegria. Não tem como não se contaminar. É lógico, gente, que eu estou falando aqui, mas temos que entender que ambos os lados, do hétero e do gay, existem excessos porque nós somos humanos, né? Eu estou falando assim de uma maneira bem generalizada mesmo. E o movimento religioso precisa romper com esse preconceito, porque nós trouxemos num evento nosso um pastor gay do Rio de Janeiro que os espíritos nos indicaram. Deu até uma coisa bem interessante e bem cômica que ocorreu comigo, quando o espírito falou assim, vai na igreja tal, fica na rua tal, lá no Rio de Janeiro, e convide o pastor para falar no nosso evento espírita. E aí eu estava muito... eu não sou dado a detalhes. Eu tinha 2 pares de sapato, ambos eram de couro cru. Então não eram pintados nem nada. Só que um era com bico chato e o outro com bico fino. Na ânsia de pegar o voo logo, eu peguei um pé de um e do outro e calcei, não notei, fui para o Rio de Janeiro assim. Entrei no hotel, tomei um banho, troquei de roupa e não notei nada. Aí eu fui para a igreja. Eu nunca vi tanto gay reunido e louvando a Deus. E o pastor elegante, lindo, o pastor. Aí terminou, eu tinha ligado antes para ele, falando que queria conversar com ele. Aí ele veio assim, me deu um abraço, falou assim, Minas Gerais sempre lançando moda, né, Robson? Eu falei assim, como, pastor? O sapato, um bico fino e outro quadrado. Eu olhei, poxa, eu não trouxe outro. E agora? Eu falei assim, pastor, eu não imaginei que alguém ia ver, no meio de tanta gente aqui. Eu falei assim, numa igreja de gay, só interessa a gente o que está do umbigo para baixo, Robson. O pé está do umbigo para baixo. Aí eu comecei a rir, né? Aí ele me emprestou, foi na casa dele, pegou um calçado, que calçávamos igual, me emprestou. E ele esteve conosco, fazendo um evento chamado Entre Médiuns, e foi tão bem acolhido. E ele acolheu o pessoal tão generosamente que nós temos gratas lembranças desse contato. E eu admiro demais o trabalho que hoje está sendo feito nas igrejas chamadas inclusivas, né? Igrejas evangélicas. Admitir como uma realidade social nossa, que não tem como fugir. É como o sol, não adianta eu falar que não gosto, ele vai nascer todo dia. Então, não adianta você falar que não gosta de gay, que detesta gay, que é isso, aquilo outro. Sinto muito, você vai encontrar milhões na sua frente. Ou você dá um desvio do recalque, ou você vai mergulhar e virar gay forçadamente na próxima encarnação para sentir na pele aquilo que você fez com o outro. Eu quero agradecer a um amigo, posso chamar de amigo? Deve. Um amigo querido,
Estou emocionada, assim, não tenho receio de admitir isso, nem em público, porque eu acho que você deu, mais uma vez, um presente para mim, agora para o eu comum, e para todas as pessoas que vão ter oportunidade de ter acesso a todas as informações, todo cuidado, todo carinho, acolhimento trazidos por você a respeito desse tema que é tão interessante, diverso, e um tema para o qual a gente precisa olhar hoje, né, com muito cuidado e com urgência, para que a gente seja feliz. Não é isso, Robson? Então, minha gratidão pessoal, meu amor, em nome de toda a equipe também, aqui, e a gente encerra agradecendo. Obrigada. Seja tão feliz quanto você pode ser.